Fala galera, aqui é o Pedro Aquino, bem-vindo a mais um tutorial de After Effects. Hoje o que a gente vai criar vai ser uma animação orgânica de planta. Não é uma animação qualquer, é uma animação orgânica. Isso significa que a gente vai focar bastante nos movimentos, no keyframe, no espírito da animação, que é através do movimento a gente conseguir comunicar um certo realismo, uma certa organicidade nesse tipo de movimento. Então antes de começar, já solta o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e vamos com tudo. Antes de começar, eu queria te lembrar que a gente está nos últimos dias do desconto no curso de Liquid Motion e Slideshow in Motion. O cupom vai estar na descrição e os links também para você se matricular, beleza? Então vamos começar. Essa ilustração que eu achei muito bonita, eu peguei lá no Freepik. É exatamente isso aqui, eu vou deixar o link aí embaixo para você baixar. Até um tempo atrás, o Freepik não tinha tantos projetos interessantes, mas agora eu tô vendo que tem muita coisa de qualidade. Pra gente que trabalha com Motion, porra, isso aqui é uma fonte absurda, uma fonte inesgotável pra gente poder praticar Motion. Beleza, eu baixei esse arquivo e abrir no Illustrator. Eu vou te mostrar mais ou menos como é que eu preparei o projeto do Illustrator para levar para o After Effects. Aqui você vê primeiramente que tem um Clipping Mask, então eu vou Release Clipping Mask, beleza, agora eu tenho todas as plantas livres aqui, olha só que interessante. Quero pegar essa daqui, que foi exatamente a que a gente usou, vou dar Ctrl C e eu vou criar um novo projeto. No caso eu fiz um projeto de 1080 por 1080. Criar, aí eu vou dar Ctrl V, vou deixar ele maior, tranquilo? Mais ou menos assim, e eu quero rotacionar ele para ficar em pé, com o Shift pressionado para ele dar uma travada assim. Ó. O grande lance é que você tenha um Illustrator preparadinho para você animar. Então o ideal é o ilustrador já deixar preparado para você trazer para o After Effects e já começar os trabalhos. Mas nem sempre isso acontece, principalmente quando você baixa projetos na internet, enfim. Então aqui a gente vai fazer um trabalhinho um pouco braçal. Primeiramente você vê que ele está agrupado, vou dar Ungroup, e aí você vê que está bonitinho aqui, ó, separadinho. Só acontece o quê, cara? Esse visual, essa estética da planta, ele simula aquela coisa meio aquarela. Então você vê que cada shapezinho aqui, ó, tá separado, entendeu? Ele não colocou já a folha separada, né? A folha agrupada. Então a gente vai ter que fazer isso. Eu fui pegando cada um assim, ó, e aí eu confirmo se é realmente só a folha. Aí eu dou Ctrl G. E aí eu vou fazendo isso com cada folha, dando Ctrl G, para eu agrupar elas. Então, por exemplo, eu vou pegar essa daqui. Acho que dá para pegar... Não, esse aqui não. Aí vou dar Ctrl G e a gente vai fazer isso com cada folha, beleza? Eu só vou acelerar essa etapa porque você não precisa acompanhar exatamente o que a gente está fazendo. Beleza, acabei de agrupar todas as folhas. Então você vê aqui dentro da aba Layer, você vê que tem todos os grupos aqui, ó, Group, isso aqui é tudo que eu agrupei, que são as folhas. Eu vou selecionar todas as folhas, então, ó, com Shift pressionado, clica no primeiro, depois no segundo e vai selecionando todas as folhas. Tendo feito isso, o que a gente vai fazer? Dá Ctrl 2, que aí ele vai travar exatamente essas camadas, porque aí se eu selecionar tudo, ele vai pegar só o caule, e eu vou dar Ctrl G para agrupar o caule. E agora eu vou destravar todas as camadas apertando Ctrl Alt 2, pronto. Então agora a gente tem como grupo cada folha e o caule em si. Tem mais uma etapa que a gente vai fazer aqui, que é o seguinte. A gente precisa transformar cada grupo em uma camada dentro do Illustrator. Para você fazer isso de forma super rápida, você vai clicar na layer, vem aqui, ó, nesse hambúrguer, e você vai colocar aqui, ó, Release to Layers Sequence. Pronto. E aí ele transformou todos os grupos em camada, e tu vai pegar todos esses grupos, aliás, todas essas camadas, e joga fora daquela camada 1. Depois de ter feito isso, taca fora essa camada 1 e pronto. Por que eu estou fazendo isso? Porque ao levar para o After Effects, ele separa por camada o que está no Illustrator como camada, separado como camada. Entendeu? Se tiver separado por grupo, ele vai colocar tudo na mesma camada. Deu para entender? Beleza. Então agora basta salvar. E agora vindo aqui, vou dar um Ctrl N, vou colocar... Na verdade, vamos importar. E aí vai abrir a caixinha. Ele vai falar que tipo de importação? Composition. E Footage Dimension, vai deixar o tamanho do documento, que é 1080 por 1080. Clica em OK, você vê que ele já vai criar aqui uma composição. Clicou 2 vezes na composição, pronto. Tá todo mundo aqui bonitinho, separadinho. Rolou ali um pequeno erro, mas a gente pode consertar daqui a pouco, que eu não selecionei, tá vendo? Depois de ter feito isso, eu quero selecionar todo mundo, transformar em Shape. Beleza, transformou todo mundo, clique e arrasta para cima. Aí agora eu já posso deletar todas as camadas que eu trouxe do Illustrator. Olha lá, ó, todo mundo bonitinho. Maneiro, né? Agora a gente vai começar a nossa animação. A primeira coisa que eu quero fazer é animar
todas as folhas do lado esquerdo, depois todas as folhas do lado direito e depois o caule. Então, olha só, eu vou te mostrar um processo bem rápido para você fazer isso. Então, eu estou com a folha selecionada aqui, ó. Eu vou dar Ctrl Alt Home para a gente poder pegar o nosso ponto de âncora aqui do centro, aperta Y, clique arrasta e bota ela exatamente aqui, assim, nessa ponta. Por quê? Eu quero fazer uma animação assim, ó, vindo de dentro para fora. Só que antes da gente fazer isso, vamos fazer o seguinte, cara, que é também mais um trabalho braçal, que é a gente renomear e deixar tudo em ordem, para ficar mais fácil. Até porque a gente vai precisar ter tudo em ordem para a gente fazer a nossa animação. Se liga só, um processo bem interessante para a gente fazer isso de forma bem rápida. Vou dar Fit, deixar aqui próximo, tá? E o que eu vou fazer? Vou clicar na folha 1 e eu vou contar dessa forma. Folha 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, cliquei nessa folha, ó, vou apertar Ctrl Alt Shift para cima, que ele vai jogar como primeira camada, vou dar Enter, vou clicar em cima dela, dar Enter e escrever folha 01. E aí eu vou pegar a folha 02, vamos fazer o seguinte, vamos locar o caule, ó, já vou até renomear caule, eu vou locar ele exatamente para a gente poder clicar só nas folhas. Então, cliquei na folha 2, vou dar Ctrl Alt Shift para cima, ele vai lá para cima de todo mundo, clica em cima dela e bota a folha 02. E aí eu vou fazer isso para cada um. Folha 03, clica na folha 04, Ctrl Alt Shift para cima. E aí eu vou dar um Fast Forward nesse processo aqui, que você não precisa ficar me olhando fazer algo braçal, beleza? Show de bola. Agora tá todo mundo renomeado. Isso vai ser muito útil para a gente, pode ter certeza disso, tá? Então essa mão de obra aqui tem que ter. Então, beleza. A primeira coisa que eu vou fazer é animar a primeira folha. Então, a gente está aqui com a nossa folha 01. Já coloquei aqui o ponto de âncora nessa ponta. E eu quero fazer a animação da seguinte forma. Aperta R, coloca um keyframe. E aí, esse keyframe eu vou colocar em torno de 40 frames para frente. Então, Alt, Shift para a direita. 1, 2, 3, 4. E aí, aqui eu vou colocar ela para dentro. Ó. Vou rotacionar até ela se esconder ali atrás do caule. Tá vendo aqui? Depois disso, quando ela vem para cá, eu quero trazer exatamente aquele princípio que a gente aprendeu na cama elástica, que é fazer aquele movimento de vai e volta. Então, eu vou pular 30, por exemplo, vou copiar e colar esse daqui, volto para esse e eu vou um pouco além. Então, deixa eu ver o quanto além eu quero ir. Por exemplo, menos 20, menos 15. Vamos botar menos 20, né? Beleza. Se eu estou menos 20 aqui, quando ele vier, ao invés de ir para 0, eu quero que ele continue indo para cima. Só que ao invés de ir para 20, por exemplo, eu quero que ele vá para metade de 20. Então, bota aí 10. E aí, Shift Page Down. 1, 2, 3. Aí, ao invés de voltar para 0, ele vai voltar para metade disso, que é menos 5. E aí, tu vai fazendo isso até ele parar. Então, de menos 5, ele vai, por exemplo, para 2,5. Shift Page Down. 1, 2, 3. E aí, voltando, vai para menos 1,2, mais ou menos. Né? Aí, Shift Page Down, 1, 2, 3. E aqui a gente já pode ir, por exemplo, vamos para 0,6. Shift Page Down, 1, 2, 3. E agora sim para 0. Tranquilo? E aí, pegando todo mundo, dando F9, vamos ver como é que ficou esse movimento. Ó. Tum. Olha lá. Eu acho que vale a pena dar um Ctrl Shift K e colocar talvez aqui 40 ao invés de 33. Olha lá. Quando ele sobe aqui, eu acho que a gente pode colocar mais 10 frames, porque eu vou botar mais 10 para todo mundo, porque acontece o quê? A planta, ela realmente tem um movimento mais lento, né? Uma parada mais... Eu acho que assim vai ficar interessante. Tá vendo? Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou aproveitar essa animação para todas as folhas da esquerda. Só que antes de eu aproveitar, eu tenho que colocar o ponto de âncora de cada uma delas no lugar correto. Então, por exemplo, esse aqui, vou dar Ctrl Alt Home, ele já está aqui, ó, o ponto de âncora, vou apertar Y e coloco aqui. E aí eu vou fazer isso com cada uma. Ctrl Alt Home, Y, coloca esse aqui. Você vê que tem alguns processos bem braçais, ó, Ctrl Alt Home, Y. Aí eu vou passar também rápido essa parte, tranquilo? E nos vemos daqui a pouco. Tendo feito isso aqui para todas as folhas do lado esquerdo, eu vou clicar na rotação da folha 01, Ctrl C, pego isso aqui, Shift pressionado esse. Eu posso selecionar aqui ou aqui embaixo também, né? Vou apertar R, Ctrl V. Olha lá. Ó. Agora a gente tem
todas as folhas, ó, bonitinhas, animando. Olha lá. Beleza. Aí agora a gente vai fazer exatamente esse mesmo processo com as folhas da direita, tranquilo? Então, o que eu posso fazer? Posso selecionar aqui a folha 02, Ctrl Alt Home, vamos botar o ponto de âncora no lugar que ela tem que ficar, mais ou menos aqui, ó. E aí eu vou fazer exatamente a mesma animação, só que eu só vou mudar o sinal de positivo ou negativo. Então, eu vou apertar R, e aí, ó, nessa rotação, se aqui embaixo está menos 99, aqui eu vou botar, por exemplo, menos, aliás, está mais 99, aqui eu vou botar menos 99. E aí, aperto o K para ir para o próximo keyframe. Aqui embaixo está menos 20, então aqui é 20. E aí, tu vai fazendo isso, ó, K, ali embaixo é 10, então aqui é menos 10. K, ali embaixo é menos 5, aqui é 5. K, ali embaixo é mais 2,5, aqui é menos 2,5. E assim, sucessivamente, entendeu? 1,2, K, menos 0,6, K, 0. Seleciona todo mundo, dá F9, lembra que a gente colocou um keyframe aqui, uma influência de 40, ao invés de 33, né? Então, olha lá. Perfeito. Está acontecendo exatamente a mesma coisa, só que para o outro lado. Aí agora eu vou fazer o mesmo procedimento de copiar essa animação e colar para as outras folhas, entendeu? Do lado direito. Novamente, o que eu tenho que fazer? Vamos ajeitar o ponto de âncora de cada uma. Então, aquele mesmo processo. Ctrl Alt Home, aí bota mais ou menos aqui. Não precisa ser perfeitinho. E agora vamos colocar a animação de rotação em todo mundo. Então, seleciona a rotação da folha 02, dá Ctrl C, bota em 0 frame, tá? No início da linha do tempo. E aí vamos selecionar todas as folhas do lado direito. Então, essa aqui, Shift, essa aqui. Se bem que aqui ele vai pegando em cima, né? Então, eu vou selecionar por aqui, ó. Com Ctrl pressionado, eu vou pegar só os pares, tá? Beleza. Eu acho que esse aqui é ímpar, né? Mas eu quero colocar ele junto. Beleza. Aperta R, Ctrl V. Olha lá. Então, agora, se a gente der um play, se bem que esse daqui de cima, eu quero a animação do ímpar, viu? Então, aperta U, Ctrl C e aqui Ctrl V. Beleza, quero que ele venha de baixo. Tranquilo. Beleza, ainda não terminou, tem muita coisa para fazer, só que já está começando a tomar forma, né? Olha lá. Deixa eu só solucionar logo ali aquele pinguinho que está rolando ali. Esse daqui é do caule. Aqui, eu vou simplesmente colocar a máscara, entendeu? Vou colocar aqui uma máscarazinha. E, na verdade, tem que selecionar aqui essa caixinha para criar uma máscara em cima de um shape layer. E eu vou simplesmente mandar um subtract. Pronto. Mas é que isso realmente tinha que ter sido resolvido lá no Illustrator. E como eu já estou gravando, eu não vou voltar tudo, né? Tá todo mundo bonitinho, fechadinho. Bem, então agora o que a gente vai fazer? A gente vai criar um overlap em cada folha. Ou seja, a gente vai fazer uma sequência com uma diferença ali de 3 frames, mais ou menos. Então a gente vai fazer com que a folha 1 comece e aí 3 frames depois a folha 3, depois a folha 5, sempre intercalando 3 frames. Eu vou fazer uma sequência, exatamente para a gente criar essa animação de evolução. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todas as ímpares. Aqui, ó. Selecionar todas as ímpares. Vou mudar a cor, só para ficar mais fácil da gente ver. Vou clicar e arrastar e separar das pares. Tá? Então, as ímpares estão verdes em cima aqui e as pares estão azuis embaixo. Então, o que eu vou fazer aqui, cara? Eu vou selecionar todas as ímpares, vou chegar aqui, ó, do 0, eu vou dar page down 1, 2, 3, e aí Alt fecha colchete. Por quê? Eu vou criar uma sequência aqui. Eu quero uma sequência da folha 1 até a folha 21. Shift até a folha 21. E aí, quando você clica o botão direito, vem aqui em Keyframe Assistance e Sequence Layer, você vai dar simplesmente um OK. Aí tu vê que cada uma começa, né? Só que aí eu quero aumentar aqui, ó, o aparo dela. Porque eu fiz aquele esquema de aparar em 3 frames só para criar a sequência. Entendeu? Então, olha só como é que ficou legal. Ó, do lado esquerdo. Tá vendo? E aí a gente vai fazer exatamente isso também para o lado direito. Então, eu vou fazer? Vou pegar aqui, ó, da folha 2 até a folha 20, chegar em 0, page down 1, 2, 3, Alt,
fecha colchete, botão direito, Keyframe Assistance, Sequence Layer, Enter, e aí pega todo mundo e já joga lá para frente. Então, olha só. Legal, né? Outra coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que criar uma máscara. Por quê? Eu quero fazer com que a folha da esquerda só apareça do lado esquerdo do caule e a folha da direita só do lado direito. Então, eu vou criar aqui o seguinte. Vou desselecionar tudo, apertando F2. Vou selecionar aqui o Pen Tool e eu vou fazer uma máscara contornando o nosso caule. Tá vendo aqui, ó? Então, pegar mais ou menos assim, ó. Mais ou menos aqui. E aí depois mais ou menos aqui, ó. Beleza. E aí depois mais ou menos aqui. Não precisa ser perfeitinho não, tá? Pegando toda essa área. Tranquilo? Deixa eu só ver, Ctrl Shift H para a gente ver se pegou bonitinho. Pegou certinho, né? Tá. Então, esse shape eu vou chamar de Matte01. Vou tirar o olhinho dele. E eu vou fazer o seguinte, eu quero fazer com que todas as folhas da esquerda, que são as folhas ímpares, eu quero colocar um Set Matte invertido. Então, clica na folha 01, Effect, Channel, Set Matte. Vou selecionar aqui o Matte 01, só que aí eu tenho que inverter, ó, Invert Matte. Então, olha só, a folha 01 só aparece daquele lado, tá vendo? Só aparece onde não tem aquele shape. E aí eu vou simplesmente Ctrl C nesse Set Matte e Ctrl V em todas as folhas ímpares. Olha lá. Legal. E aí agora eu vou fazer a mesma coisa para as pares, sendo que, vou dar Ctrl V aqui na folha 2, sendo que aqui eu não vou inverter. Legal? Aí a Ctrl C, seleciona todas as outras, Ctrl V. Aqui, ó. Maneiro, hein? Tá começando a ficar bem interessante. Olha lá. Já tá dando uma pesada. Legal, né? Show de bola. A gente só precisa solucionar uma questão que é exatamente da folha 21. Porque como a folha está reta para cá, esse matte não vai funcionar. Então eu vou criar um novo matte. Então eu vou pegar aqui, ó, o Pen Tool, vou criar um matte só para essa folha. Sacou? Só para essa folha daqui. E eu vou chamar de Matte 02. Tiro o olhinho. E aí aqui na folha 01, vamos colocar o Matte 2. Pronto. E eu tenho que inverter. Na verdade, sem inverter. Pronto. Olha lá. Legal. Ótimo. Tá tomando forma. Agora a gente vai animar o caule. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar todas as folhas com seus respectivos mattes e vamos colocar para frente, bota tipo Alt Shift Page Down, 1, 2, 3, 4, por exemplo, tá? Só para a gente olhar aqui só o caule. Beleza. Aperta V. Vamos até o caule. Eu quero colocar o caule acima de todo mundo. Aqui. Eu vou animar a entrada desse caule com um efeito chamado Stroke. Tá? Então, primeiro eu vou clicar no caule. Vou botar no Pen Tool. Seleciono aqui o Tool Creates Mask para a gente criar uma máscara. E a gente vai fazer o seguinte. Ó. Eu vou criar uma máscara exatamente contornando esse caule. Tá vendo? E aí bota vindo mais ou menos para cá. Ó. Aqui. Acho que mais ou menos assim está funcionando. Vou aumentar essa curva um pouquinho. E eu vou chegar aqui em Effect, Generate Stroke. E aqui no Stroke eu vou selecionar a máscara 2, porque lembra que a gente tem duas máscaras. A primeira está escondendo aquela imperfeição burra que eu trouxe do Illustrator, e a 2 é exatamente essa que a gente criou. E eu vou colocar o Brush Size para preencher todo o caule, mais ou menos assim, ó. Aumenta um pouquinho. Beleza. E aí essa opção eu vou botar Review Original Image, porque aí basta eu animar o nosso end, que olha só, o caule está nascendo. Beleza? Então vou colocar em 0, e aí em 0 segundo vou botar um keyframe no end, e mais ou menos 40 frames depois, ele vai para 100%. Aperta U, dá um F9 básico, aqui ó, nasceu o caule e as folhas. Aí agora é óbvio que a gente tem que deixar tudo no ritmo bonitinho, ou seja, enquanto está nascendo, as folhas também estão nascendo. Então, mais ou menos aqui, ó, quando nasce a primeira folha, eu vou pegar todo mundo
pegar todo mundo. Vamos arrastar até mais ou menos aquele ponto, ó. Aqui. Beleza? Ali, ó. Tum. E aí eu posso botar essa animação do caule para terminar mais ou menos quando começa a animação da última folha, que é mais ou menos aqui. Entendeu? Ó? Vou botar para um pouquinho antes. Ali. Só que você vê que tem algumas ali que estão começando antes, né? Porque não tem jeito. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode selecionar todas as folhas e tirar alguns frames, ó, dar uma paradinha de leve. Eu estou aparando, não estou arrastando, não. Olha lá. Pronto. Olha que interessante. E aí é óbvio que você poderia fazer a animação desse caule com uma determinada desaceleração, para ficar mais interessante, ó. Só que aí você teria que ajeitar exatamente o nascimento das folhas. Bem, a nossa planta está animada. Agora a gente vai dar um toque mais orgânico ainda. A gente poderia já deixar assim, só que eu vou dar um toque mais orgânico ainda. Então eu vou pegar toda essa galera, vou dar Ctrl S, óbvio, Ctrl A, Ctrl Shift C, eu vou chamar assim, ó, de planta animada da aula. Então a gente vai fazer uma animação da rotação dessa camada. Então Ctrl Shift H aqui para a gente ver. Ó, vou botar o ponto de âncora exatamente aqui embaixo. Eu vou fazer uma animação de rotação. E também eu vou fazer uma animação com Bend. Então chega aqui em Effect, Distort, CC Bandit. Porque olha só, a gente pode fazer uma animação bem legal. Só que é óbvio que a gente tem que deixar esse carinha bem aqui, mais ou menos, sabe qual é? E esse de baixo na ponta do caule, tá? E aí, para ver se o bend está certo, o que eu faço? Ele está curvo, né? O original ele é curvo. Então, o que eu faço? Eu dou o bend para ficar reto e eu vejo se o tamanho está exatamente do mesmo tamanho, né? A extensão dele está igual ao original. E você vê que não, ele fica menor. Então, eu deixo aqui, pego essa bolinha daqui e aumento até ele ficar mais ou menos do tamanho que eu acredito que seja parecido. Aqui, ó. Assim e assim. Eu acho que dá para botar um pouco menos. Mais ou menos aqui. Aqui, ó. Beleza? Eu acho que agora foi. Agora, vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu quero fazer com que a rotação comece mais ou menos aqui, assim, ó, em 45 graus. E aí, em 30 frames... Beleza. Só que ao invés de ir para 0, eu quero fazer também um movimento elástico. Então, eu quero que ele vá, por exemplo, para menos 10. E aí, Shift Page Down, 1, 2, 3, ele vai para mais 5. Shift Page Down, 1, 2, 3... ele vai para menos 2,5, é aquele mesmo princípio. Shift Page Down, 1, 2, 3, e ele vai para 1,25. Shift Page Down, 1, 2, 3, ele vai para menos 0,6. Shift Page Down, 1, 2, 3, ele vai para 0. Eu não sei se 30 frames... F9, obviamente, ó. Vamos ver como é que ficou. Não, tem que ser mais lento ainda. Eu poderia pegar todo mundo... Alt, clique e arrasta esse último. Só que, às vezes, se eu não fizer o cálculo certinho de quanto eu vou estender, às vezes o keyframe ele vai ficar fora da posição que eu quero que ele fique, entendeu? Então, eu quero ter uma matemática perfeita. Então, eu vou pegar cada um, eu vou botar mais 20 frames. Então, o movimento vai ficar de 50 frames, né? A oscilação vai ficar de 50 frames. Vamos ver, ó. Já ficou bem mais interessante, né? Show de bola. E aí agora a gente vai botar também a animação do bend para ficar mais orgânico ainda. Então coloca um keyframe bend, aperta U, F9. E aí, por exemplo, quando eu chegar aqui, eu quero que o bend venha mais ou menos para cá, ó, menos 23. Vou botar menos 30. Menos 30. Depois eu mudo. Qualquer coisa, se tiver muito exagerado, depois eu mudo. E aí aperto o K. Para esse aqui, a gente vai para 15 e aí a gente vai aplicar aquele mesmo princípio matemático. Tranquilo? E aí metade de 7,5 é quanto, hein? Vamos botar 4. K, aí bota menos 2. K, bota 1. Aí Shift Page Down, 1, 2, 3, 4, 5. E aqui a gente bota 0. Beleza. Seleciona todo mundo. F9. E aí... calma que ainda não está como eu quero. Ó.
Mas tu vê que ele já deu um toque bem interessante. Deixa só ele renderizar tudo. Olha lá. Ficou muito exagerado. Mas só que a gente tem que fazer o seguinte. A gente tem que fazer com que essa animação do bend aconteça um pouquinho depois. Por quê? Se a rotação está vindo para cá, quando a rotação começa a voltar, o bend ele tem que ainda estar indo para a esquerda, entendeu? Olha lá. Um pouquinho mais. Já tá orgânico pra caramba, sacou? Só que é óbvio que dá pra melhorar, né? Sempre dá pra melhorar. Mas vamos ver como é que ficou. Eu acho que tá exagerado demais, cara. Sinceramente, eu acho que, por exemplo, essa rotação, esse bend daqui pode acontecer para menos 20, por exemplo, entendeu? Beleza. E também essa rotação, acho que tá muito. Ao invés de menos 10, vou botar tipo menos 7. E aí aqui, não vou botar ele caindo muito não, vou botar tipo 4. Isso. Porra, ficou sensacional. Beleza, então agora eu quero ver o que você vai criar depois de estudar essa aula de animação de planta. Então você vai fazer o seguinte, pega aí um projeto, pesquisa na internet uma ilustração de uma planta, ou se você souber desenhar, desenha a planta, faz uma animação, posta no Instagram um loop e me marca, beleza? E aí você me marca lá no Instagram, é @pedroaquinofx. E lembrando novamente que a gente está nos últimos dias que está valendo o cupom de desconto para o meu curso Slideshow in Motion e Liquid Motion com After Effects. Então é isso, aqui é o Pedro Aquino e até a próxima.